aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Roda 10, exatamente às 3h15 da tarde do dia 1º de julho de 2022. Começando aqui mais um mês, hoje com Pedro Viana, que é professor, violonista, toca violão 7 cordas, né? E cantor, e é aluno da Casa de Vovó Dedé, foi aluno durante um bom tempo. A gente vai conversar bastante sobre esses processos que são tão distintos, mas tão juntos ao mesmo tempo. E para conversarmos aqui, nós temos o João Lucas, Pedro Linhares e eu aqui, Amanda Capalmo. Bom, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez à Casa de Vovó Dedé. Agora é o nosso novo espaço, que é aqui a rádio. E tenha uma boa tarde. Mas para começar, conta pra gente o que é que veio primeiro, assim, esse lado seu pedagógico, do português, ou veio mais a música? Cara, boa tarde a todo mundo que nos assiste, todo mundo que faz parte desse projeto maravilhoso que é a Casa. E bom, a minha vida, eu acho que ela se resume bastante à raiz de várias culturas. Então, eu comecei muito cedo, acho que com uns 10 anos de idade, eu comecei a me interessar muito. Eu sempre gostei muito de música, né? Eu ouvia muita música, meu irmão ouvia música desde muito novo. E ele, por ser mais velho, me apresentou muita coisa, né? Então eu gostava muito de rock na época que eu era moleque, assim. Aí deixava o cabelão crescer. E aí eu comecei a ouvir música e me apaixonei por todo tipo de música, cara. Tudo que, até gente batendo lata na rua, eu parava pra ouvir, assim. E aí eu comecei a me interessar sobretudo pelo violão, que tinha um amigo na rua que morava muito próximo, e ele sempre tinha o costume de ir pra rua tocar violão. Ele ficava lá na calçada e tal, e eu, poxa, que massa isso daí. Queria aprender. Eu comecei a me aproximar, eu acho que isso também tem um pouco da relação com a música popular, né? De você conhecer a música por meio de outros cantadores, né? E aí eu tive essa experiência muito boa com esse grande amigo, o Bruno. E aí eu pedi, cara, tu não me ensina a fazer alguma coisa aí nessa história? Aí ele, pacientemente, ele foi me explicando a ponto de me vender o violão dele, que ele queria passar pra frente. Aí eu peguei o violão, comecei a estudar, comecei a me interessar muito. Pegava, na época, não tinha Cifra Club, não tinha essas ferramentas facilidades, todas. Exatamente. Né? E também não tinha quem me ensinasse, porque tal hora ele se mudou. Brevemente ele foi morar em um lugar mais distante, eu era moleque, não tinha condição de ir. E eu comecei a pegar revistinhas que tinha antigamente de banca, né? Meu pai tinha uma revistinha do Roberto Carlos, assim, bem completa, na verdade, com muita coisa. E como ele escutava muito, então eu já tinha uma referência musical daquilo, né? Apesar de hoje em dia ter, né, uma relação diferente com o estilo musical. Mas aí comecei a pegar, comecei a estudar, comecei a cantar, e eu acho que o processo ele foi muito natural de testar e de procurar. E ao mesmo tempo eu sempre me interessei muito pela música brasileira, né? Em determinado momento a música brasileira chegou na minha vida por meio do samba. Meu irmão começou a se tornar uma pessoa mais eclética, então concomitante a isso eu continuei nesse mesmo percurso. E aí me descobri como um nato brasileiro, e foi então que eu me interessei pela letra da canção, né? Acho que a minha formação inicial, né? Hoje eu sou professor de língua portuguesa, e a minha formação inicial, ela passou por esse processo da canção. Então, a valorização da palavra, a reflexão sobre a palavra, sobre que ela pode nos contaminar e como ela pode nos atingir. E desde então eu venho dedicado a minha vida toda à música brasileira e às letras brasileiras de um modo geral, né? Porque a gente estende a tantos como Caetano, Gil e tanto Chico Buarque e tantos outros que fazem esse jus à nossa língua, que ela é tão bonita e tão amada. Então a música veio antes? A música veio antes, porque acho que a gente primeiro aprende a cantar, depois a gente aprende a falar. Então acho que foi esse processo natural que aconteceu comigo e poxa, eu sou muito feliz por ter passado por tudo que eu passei e chegar aqui. Aprendiz de músico ainda, porque a gente nunca deixa de aprender e porque a gente sempre tem alguma coisa para ajustar, e às vezes falta tempo, você desanda um pouquinho nos estudos, você tem que recomeçar uma série de coisas de novo. Então nem me defino como um músico, não é só um candidato a músico com muita paciência e com muito orgulho, porque o bom mesmo é tocar, né? Nesse processo simbiótico da letra com a música, o que é que mais fascina, assim? É a letra em si? É o que ela toca? Como é?
Cara, eu acho que o que mais me fascina é a composição. Desde moleque, assim, eu tentei alguns momentos da vida rabiscar alguma coisa ou outra aqui e acolá, mas, cara, é muito difícil. Eu admiro muito quem consegue fazer alguma coisa assim e ficar bom mesmo, porque é muito difícil você fugir dos clichês. E é mais difícil ainda você lançar um clichê que diga alguma coisa ainda hoje em dia, né? Em meio a música de rádio, né? A música popular que sai o tempo todo, desde os anos 60 para cá, sobretudo, né? Então, eu acho que a composição ela é fantástica, porque muitos debates dentro da parte da literatura se estendem para a necessidade de falar sobre a letra da música e a letra do poema, né? Muitos falam, o poeta, o músico, ele é um poeta, a canção, ela é um poema, né? A poesia necessariamente ela tem, né? Porque a poesia é a alma daquela coisa, mas é um poema, né? Então há esse debate que até hoje em dia ele é muito complexo de se falar com palavras simplórias, né? E eu acho esse assunto muito interessante porque eu acho que a música ela tem uma ligação com um outro braço, né? Que é a parte sonora, né? Não que o poema não tenha, mas que a música ela está a serviço da melodia, ela está a serviço de todo aquele construto, né? E eu sempre achei isso fabuloso. E infelizmente não, porque eu acho que dentro da ideia da parábola dos talentos, né? Acho que todo mundo tem o seu talento no seu lugar, né? Eu gosto muito de comentar, eu gosto muito de tocar, gosto muito de cantar, mas compor sempre foi a coisa mais fascinante e, curiosamente, a coisa que eu nunca consegui fazer. Você trouxe uma exploração, né, desse meio da língua portuguesa e da música muito forte. Você acha que depois de passar por esse processo de aprendizado mesmo, enfim, como estudante, para vir a se tornar um professor, você entendeu um pouco mais a dificuldade mesmo desse caminho da composição? Com certeza. Acho que não só o caminho da composição, mas o caminho de se aprender, do processo de ensino e aprendizagem como um todo, né? Porque eu acho que o estudo é a melhor maneira para se encontrar o lugar no mundo, né? Sem essa questão muito limitante de que o estudo é importante porque você precisa de um emprego. Não, eu acho que o estudo é uma forma de se posicionar politicamente no mundo, né? De existência no mundo, né? E eu acho que esse processo todo, ele me auxiliou a olhar para mim mesmo, ver as minhas limitações e, ao mesmo tempo, ver as minhas limitações e ver as limitações do outro, né? Então, ver as dificuldades e, com isso, tentar, na medida do possível, auxiliar nesses processos, né? E caso, quando não ocorra, não atrapalhar na medida do possível. Mas me fez valorizar muito mais aquele que cria e aquele que produz, porque, cara, a gente está passando ainda pela pandemia, né? Mas a gente passou por um período bem mais severo em que, se não fosse a arte de um modo geral, a gente não tinha sobrevivido àquilo ali com a sanidade, né? O resto da sanidade que ainda nos cabe, né? E esse processo todo, ele só mostra e só fortalece como a arte ela é importante, fundamental, belíssima, e o artista no Brasil ele deveria ser mais valorizado por esta razão, né? Não é simples de fazer e quem quer fazer, ótimo, mas acho que passa desse limite do querer, né? Você tem que conseguir fazer, e isso é um processo maravilhoso. Você trouxe uma coisa muito interessante, que são essas limitações. Eu acho que quando a gente fala de linguagens, elas já são limitadas, elas são os limites ali. E quando a gente traz pra música, você acha que a música com letra, ela é limitada? Cara, eu acho que eu sigo uma corrente de pensamento que entende que a língua ela é um recorte da realidade, né? Porque a realidade ela é muito complexa, né? E a língua ela tenta, na medida do possível, organizar, sistematizar aquilo, porque a língua ela é um sistema, né? Então você tenta sistematizar aquilo ali. E claro que isso passa por um coletivo, né? Claro, né? Mas o que eu acho e o que eu vejo é que há uma diferença muito grande de uma linguagem corriqueira do dia a dia, representativa, ou seja, eu falo uma coisa que realmente quer dizer aquela coisa. Enquanto você tem na
arte, né, essa pluralidade dos significados, né? Então, uma coisa que é dita, ela pode ressoar de diversas maneiras diferentes a partir da perspectiva que você trabalhe, né? Então, eu tô passando por um momento na minha vida que eu senti determinada coisa nessa música e a partir disso eu consigo perceber algumas relações dentro da própria canção, dentro daquele próprio texto, né? E perceber como aquilo é um universo particular. E como aquele universo particular, além de comunicar algo ao mundo, ele também cria novas realidades. Então, pelo contrário, eu vejo que a arte ela é a maneira de se expandir aquilo que pode, em outrora, ser o limitante, que é a língua como um recorte, né? Então ela faz o movimento inverso à medida que ela amplia os significados de uma só palavra até. Sim, nesse processo a gente tem uma coisa que é muito parecida, né? Tanto na música quanto na linguagem, que é esse fato da gente estar com diferenças cognitivas, de, enfim, entender de formas diferentes. Eu acho que isso é muito forte e é o que propicia ela ser uma arte, é ter essas diferentes facetas, né? Você acha que elas são diferentes na música e na arte? Você acha que combinando as duas a gente consegue ter um universo infinito? Eu acho que a relação do infinito ela é dual. Assim, tem um filósofo chamado Pascal que ele fala sobre o duplo infinito, né? Então, à mesma medida que você tem um universo que é infinito para fora, você tem um universo que é infinito para dentro. Então, à medida que você tem também um universo criado ali, né, produzido por um autor, criado por um autor e colocado no mundo, ele ganha um universo próprio que diz respeito não somente ao que o autor queria dizer, né, o que o músico queria cantar, ou o que ele queria significar, mas eu acho que é tão democrático, né, que ele cria a possibilidade do leitor dar as marcas dele naquilo. Então, assim, as minhas lentes enxergam aquilo ali como uma coisa a partir da minha ótica e ao mesmo tempo a partir daquilo que está disposto ali no texto, né? Então eu acho que a arte é esse caminho de se transgredir ao mesmo tempo que em muitos momentos produzir e de se copiar em determinados momentos, porque, né, ninguém inventa nada de lugar nenhum. Tanto que nós falamos sobre música, acho que o primeiro passo para música ou para qualquer outra coisa é você ter referências, né? Então, se você não tem referências, você não tem como tirar do nada, né? É muito importante que você tenha essas referências. Então você vê esse percurso na história da música, na história da arte, na história de tudo que há no mundo, né? Tudo que é do pensamento humano. Nessa história a gente viu muitas correntes literárias, muitas coisas que aconteceram no mundo que tentavam muitas vezes não compactuar com o que a gente está falando aqui agora, que é essa coisa da não limitância. A gente teve o parnasianismo, a gente teve coisas que tentaram trazer uma concretividade que eu acho que muitas vezes não combina com a arte. O que é que você acha? Você acha que combina? Você acha que deve ser feito? Você acha que a arte é concreta? Cara, eu acho que a arte ela é muito democrática. Então, eu acho que ela expressa pensamentos de épocas distintas. Então, assim, é muito difícil você falar hoje em dia sobre uma espécie de gênero literário que a gente chama de epopeia, né? Como os gregos faziam, né? É muito difícil você falar sobre epopeias hoje em dia porque a gente vive uma realidade completamente diferente, né? Nós vivemos um mundo mais acelerado, nós vivemos um mundo com um olhar para outros lugares. Então, a música, a arte, de um modo geral, ela diz muito sobre o seu tempo, né? E eu acho que por mais que muitos tentassem, eu acho que às vezes também há uma interpretação um pouco simplista de algumas correntes, né? Algumas de fato tentaram, porque assim, antes do romantismo, né? Isso se estende à música, se estende a um monte de coisa, porque você envolve inúmeros músicos que passaram por aquele período, né? Então, antes do romantismo, você tinha a noção de que o mais belo e o melhor, o que foi melhor produzido, era aquilo que seguia uma série de regras, né? E que se tornavam um tanto engessadas. Claro, mas a nossa visão hoje em dia é uma visão diferente, porque naquele momento aquilo fazia sentido, né? Então acho que é sempre importante a gente fazer o exercício de olhar, tentar olhar com os olhos de quem via naquele momento. E aí nesse caso cabe pesquisa, uma série de coisas, né?
antes da gente ter algumas afirmações muito fechadas sobre, sobre essas determinadas limitações possíveis, né? Mas depois do romantismo é que a gente teve essa ascensão e o enaltecimento do autor. Então a gente pensou muito na ideia da originalidade. A originalidade era o que há, mas hoje em dia a originalidade já é uma outra coisa, porque como é que se fala de originalidade se você fala, né, sei lá, se você pegar uma linha, com certeza o Tom Jobim dialoga com Pixinguinha, que o Tom Jobim dialogou depois com inúmeros outros cantores e músicos que apareceram depois, e hoje em dia nós seguimos esse percurso, né, porque não existem saltos, né, não existe salto na natureza, existe um processo natural, né, de se transmitir o conhecimento, de se reproduzir, de se recriar e de se transgredir. E esse é o processo natural da arte. Você citou, né? uma coisa que é, enfim, o recorte do período. E quando eu falei do parnasianismo, a gente teve um recorte do porquê aconteceu, qual foi o motivo e o que eles queriam impedir. Hoje em dia a gente vê a arte, ela meio abstrata em muitos períodos, em muitos sentidos, em muitas pessoas. A gente vê muita coisa, como você falou, da geração acelerada. A gente tá vivendo uma coisa muito acelerada. Qual é o recorte de hoje em dia? O que tá acontecendo? Cara, essa é uma questão sempre muito delicada, porque eu particularmente, eu gosto de ter uma postura muito humilde em relação a tudo, porque eu acho que o processo de leitura, eu digo o processo de leitura do mundo sempre, né? Acho que o processo de leitura do mundo, ele exige de você paciência, para que você enxergue as coisas como elas tentam se apresentar para você, né? E eu acho que é muito difícil alguém que é do mesmo período de alguma coisa, né, sobre a qual você se detém, é muito difícil que você conseguir perceber certas nuances e sutilezas que às vezes a distância temporal facilita, porque ainda está acontecendo o processo, então é muito difícil você dar conta daquele monte de coisa, sobretudo hoje em dia, cara. Eu tava esses dias pensando que antigamente você tinha o rádio, em seguida você teve a televisão, você teve uma série de mídias digitais que foram surgindo, e hoje em dia nós temos o TikTok, né? O TikTok, ele simplesmente ele cria tudo, cara. Tudo que você escuta hoje em dia, tudo que as pessoas conhecem hoje em dia, passa pelo TikTok, e eu acho isso sensacional. Eu acho que é uma coisa extremamente democrática e ao mesmo tempo eu acho uma coisa um pouco tanto preocupante, né? Bastante. Porque ele restringe muito, né? A gente tem dificuldade de coisas muito longas ou coisas muito profundas. Isso é bom ou ruim? Cara, só o tempo vai dizer se isso é bom ou ruim, mas faz parte do processo e a gente tem que aceitar, né? Com muita calma para saber o que a gente precisa reparar para o futuro e o que a gente consegue preservar disso daí, né? Eu acho que temos ganhos e perdas que fazem parte da nossa caminhada. Você falou do TikTok, antes a gente via um algoritmo que ele era muito pessoal. A gente via a For You do TikTok com cada pessoa trazendo coisas um pouco diferentes. Hoje em dia todo mundo vê a mesma coisa, eu acho que a For You de todo mundo passa os mesmos vídeos, todo mundo tá com o mesmo conteúdo. Inclusive, antes de começar aqui a rádio, eu estava assistindo o podcast da Mulher da Casa Mal Assombrado lá de Higienópolis e eu tô assim obcecado, o Brasil todo tá obcecado com isso, porque viralizou no TikTok. Você acha que quando a gente fala de arte, quando a gente fala de música, literatura, isso traz um engessamento, não no negócio de ficar tudo muito alinhado, mas ficar tudo muito parecido? A gente vai começar a consumir o mesmo conteúdo e deixar de lado um pouco as diferenças? Cara, eu acho que isso é muito louco, porque há muito tempo as pessoas vêm dizendo que as coisas estão muito iguais. Só que há muito tempo a arte ela vem mudando. Então ela vem trazendo coisas novas, até mesmo em muitas semelhanças que há entre uma música ou entre obras que sejam feitas. Eu entendo que aquilo que há de melhor, né, exige tempo, né? Aquilo que há de mais benéfico, aquilo que tem maior valor, eu acho que exige tempo, exige trabalho, existe uma preparação para que você faça. E hoje em dia a gente vê, claro, uma necessidade de mercado, de produção em massa. E o que, tudo bem, você tem uma ampliação desses canais, ao mesmo tempo que você tem também uma efemeridade, né? Você deixa as coisas passando muito, muito rapidamente. Então você esqueceu o básico. Quando as pessoas falam hoje em dia, nossa, que música antiga, aquela música de 2012. A música de um dia desse, né? A pessoa fala aquela música antiga e tal.
E antigamente, até um tempo atrás, assim, quando eu era um pouco mais novo, música antiga pra mim era música dos anos 70, né? Que o pessoal falava dos anos 60. Mas hoje em dia é tudo tão rápido que acaba acontecendo isso. Eu tenho um pouco de preocupação ao falar sobre o que será do futuro, o que será da arte a partir disso. Mas eu acho que existe sim uma democratização nesses canais e por meio desses canais que dá voz a várias populações. Eu não sou um grande apreciador do funk a ponto de, vou ver um funk aqui e tal. Mas eu reconheço que é uma expressão cultural que traz uma questão histórica, uma questão histórica muito forte, uma questão social muito forte, porque nós, isso precisa ser dito mais de uma vez, que nós precisamos fazer como o próprio Caetano Veloso fala, que nós precisamos fazer uma segunda abolição, porque a primeira foi muito mal feita. Foi meio mal estruturada. Exatamente. Desculpa, Emmanuel, porque eu fiquei curioso que o João Lucas ia fazer alguma pergunta, eu não escutei. Meu Deus, é que eu me perdi no meio do... Enfim. É que ele deu continuidade, eu meio que esqueci o que eu ia falar. Tu esqueceu? Esqueci. Então lembra aí que eu vou te perguntar agora, que você acabou de falar um pouco dos tempos antigos, da música antiga, e ao longo desse processo que a gente vê que o antigo ele tá ficando cada vez mais próximo, assim, 2012 é antigo, eu também sinto que a gente tá vivendo uma coisa que tá trazendo essa arte que é dos anos 70, 60, de uma forma realmente mais próxima. A gente vê essa democratização da arte em geral de acordo com o que a gente está vendo hoje, não importa o período, a década, ano, onde ela estava inserida, mas a gente vê que o acesso está mais fácil. Isso traz alguma forma da gente reviver o passado, ou você acha que a gente vai mesclar com o presente? Cara, eu acho que tudo na vida é mesclagem, né? Dificilmente você consegue retratar uma coisa que se passou. Você consegue, na medida do possível, aproximar do que você imagina, né? Porque, por exemplo, até a história, né? Quando nós falamos sobre a história com H mesmo, a disciplina História, né? Que estuda que tenta estudar, né, elementos factuais. A história também ela é um discurso que tenta recriar algo que aconteceu. Ela não consegue transpor do passado para o presente, porque não há condição, você não tem como retirar aquela realidade, como eu disse, uma coisa tão complexa, e traduzir tudo em palavras, né? A própria linguagem, ela é uma representação, né? A palavra câmera, ela não é uma câmera, ela é a representação de uma coisa que tem no nosso consciente, né? Então, eu acho que essa relação ela é muito curiosa por isso, né? Então, a nossa recriação, ela sempre vai transgredindo. Ela sempre vai transgredindo aquilo que já está estabelecido. E eu acho muito legal esse movimento de se trazer coisas do passado, ao passo que você atualiza muita coisa, né? Sim. Eu sou apaixonado por música brasileira, sou apaixonado por choro, né? E a tradição musical do choro, ela vem se renovando, né? Você pega músicos como o Kainan, né? Que é o nosso grande representante daqui no violão brasileiro. Ele faz coisas maravilhosas, ele faz releituras incríveis, né? Eu acho que essa ideia de releitura é uma coisa até muito mais valiosa em muitos momentos do que a ideia de se manter enrijecido, né? Eu gosto muito da ideia de se olhar para o passado, de se olhar, de se preservar aquilo que já passou, mas que a gente tenha sempre a liberdade de dar continuidade. E assim, na história do mundo, de um modo geral, nós passamos por períodos mais liberais e períodos mais conservadores. E isso é natural. Você vê, por exemplo, os períodos mais... o barroco, por exemplo, ele tem uma tradição puramente mais conservadora, enquanto que outras, como o romantismo, por exemplo, ele já traz uma noção de liberdade. E essa liberdade, quando ela vem à tona, ela incomoda muito. É muito louco, porque mesmo quando a gente fala do conservadorismo do barroco, veio muita novidade, veio muita coisa. A música, quando a gente fala de Bach, que é, enfim, um dos clássicos do barroco, ele trouxe ornamentos, ele trouxe música tonal, ele mudou, exatamente, ele revolucionou o que a gente vê hoje em dia como conservadorismo. E é muito louco a gente pensar hoje em dia, porque a gente tem uma noção do que é um conservador, do que é um ditador, e a gente tem uma noção de como esse período, ele teve isso muito forte, mas ao mesmo tempo teve uma evolução muito forte, né? E uma coisa que eu fico pensando quando você traz um pouco dessas similaridades e mesclagens do passado com o presente na arte, você acha que
Em 1970, uma pessoa que estava ali sofrendo por um coração partido sofre da mesma forma que em 2022? Muito difícil porque a gente nunca vai conseguir perceber, por mais que nós tenhamos a alteridade, né, de conseguir se pôr no lugar do outro em determinados momentos, como uma categoria humana mesmo, você conseguir se olhar no outro. Eu acho que é muito difícil porque as suas lentes são construídas por você, pelo que você viveu, e isso não dá para se modificar. Mas eu acho que a música, ela é esse ponto de encontro, né? Por mais que, assim, a música, a letra é a mesma, mas as sensações, os sentimentos, eles sempre serão únicos. Porque a relação que você tem com o mundo, com os seus próprios sentimentos, com suas próprias emoções, é uma coisa muito particular e que não pode ser restringida a essa ideia de tentar adivinhar o que o outro sente, né? Eu não lembro exatamente se foi o Rubem Alves ou se foi o Rubem Fonseca, que ele estava dando uma palestra, aí ele estava falando sobre uma maçã de um jeito muito pomposo, ele estava falando de uma maçã como um exemplo, né? E aí alguma pessoa da plateia se levantou e falou assim, cara, isso é só uma maçã. Aí ele falou, isso aqui não é só uma maçã e eu vou te explicar por quê. Porque quando eu era criança eu era pobre. E essa maçã aqui, ela representa muito pra mim, porque a minha mãe amava maçã e a gente não tinha dinheiro para comprar nada. Então quando chegava no Natal, o meu pai deixava um dinheiro sobrando para comprar uma maçã. E aí ele comprava essa maçã e dava pra minha mãe. E aí quando ela comia... antes dela comer a parte dela, ela dividia e dava para os filhos. E aquele sentimento ali, sempre que eu compro uma maçã, eu lembro. Então, é muito plural, é muito particular. Eu acho que o objeto ele pode ser o mesmo, mas as nossas percepções, né, as nossas afecções são sempre muito diferentes. E é isso que faz do mundo mais belo, né? Mais a gente falou um pouco do consumo, de como o consumo das coisas hoje está muito igual. Mas tem uma coisa, um sistema que está surgindo hoje em dia de trazer realmente umas relações muito iguais, umas vidas muito iguais, sabe? A gente sabe que todos são únicos, mas todos estão vivendo os mesmos processos. O que está acontecendo? Acho que no âmbito da arte a gente vê isso muito forte. A gente vê cresceu muito músicas que falam de tristeza, músicas que falam de depressão, músicas que falam de suicídio, e a gente tá falando cada vez mais abertamente coisas que estão cada vez mais corriqueiras, sabe? Por que tá todo mundo vivendo a mesma tristeza? Cara, eu acho que a gente acaba compartilhando coisas porque nós vivemos uma realidade que se aproxima muito, sobretudo nas realidades virtuais, né? Eu acho que essas realidades virtuais, elas acabam em muitos momentos nos fixando muito em determinadas realidades. Tem um documentário chamado, que provavelmente vocês todos já devem ter visto ou devem ter ouvido falar, que chama O Dilema das Redes. Né? É um documentário sensacional que mostra como as redes sociais contribuíram para a polarização no mundo. Então, assim, muitas vezes você fica, eu não sei como é que essa pessoa fala sobre esse determinado político, ou como essa pessoa venera essa pessoa, sendo que poxa, ele não vê isso daqui que eu tô vendo aqui todos os dias? Aí a questão é que não vê, porque a pessoa vê outras coisas, outros recortes da realidade. Então, isso vai engessando um pouco mais, porque as informações acabam sendo bombardeadas de uma mesma maneira para determinado público. Então, você vai vendo crescer tribos, né? Você vai vendo esses polos sendo formados dessa maneira, sobretudo pelos conteúdos que são compartilhados. Mas ainda em relação a isso, eu tenho um pouco de receio em falar que não há coisa de qualidade hoje em dia. Acho que tem uma pergunta que é feita há muitos e muitos anos, a literatura, ela vai morrer, né? Eu falo literatura porque é uma arte muito antiga e é uma arte que tem perdido de fato força em relação a esses outros mecanismos que são muito mais dinâmicos, né? Que são muito mais ligeiros, muito mais fáceis e mais acessíveis. E eu digo que não podemos afirmar, mas também nós não podemos negar. E eu também não posso dizer que não há o que seja bom feito hoje em dia. Tem coisa boa. A diferença é que em muitos momentos falta a procura por parte das pessoas e em outros momentos faltam que os canais legitimadores, né, que são as mídias que dizem,
tá vendo isso daqui? Compra isso daqui. E ele fica te impressionando. Falta em muitos momentos canais legitimadores que favorecem isso, né? E eu acho belíssimo porque a casa, né, de Vovó Dedé, ela é um polo de tradição, sem dúvida alguma, mas ela também é um polo de criação e de crescimento e de releitura de uma coisa que é nossa, puramente nossa, como seres humanos, né? Independente da sua preferência musical, ou da sua crença, ou da sua raça, isso é indiferente. Eu acho que esse polo, como a casa da Vovó Dedé, né, sempre se mostra ser muito bonito para nossa cidade e para nossas vidas aqui como moradores, né? Você trouxe essa pergunta que realmente é muito feita sobre a literatura. A literatura vai acabar, mas acho que muitas vezes ouvindo do próprio Augusto Lessa, que estava ali com a gente, ele sempre fala que a gente está num dilema que cada vez a gente tem que escrever cada vez mais e mais e mais. É um sim no WhatsApp, é um não no Instagram, é um talvez no Twitter. A gente está escrevendo o tempo todo. Eu acho que uma coisa que traz muito forte, né, a internet é a oportunidade de mostrar, e talvez muitas pessoas estão tendo essa oportunidade agora. Eu vejo muita gente escrevendo, muito jovem escrevendo muito, muito, muito mesmo, assim, muito. A gente tá falando de quantidades exorbitantes. Então, acho que todo mundo hoje em dia tem algo pra falar e quer ser ouvido. Então, tá todo mundo escrevendo bastante. E você trouxe uma coisa muito forte, que é essa coisa do sentimento com a linguagem. E eu sempre me perguntei isso, se a linguagem, ela influi na vida, ela influi no que eu sinto, ela muda se eu falo inglês, se eu falo português, russo, isso modifica a forma que eu sinto ou vejo o mundo? Ah, cara, certamente. Existe uma ideia de comunidade verbal, né? Eu acho que se nós falarmos aqui entre nós, né? A gente é quase da mesma geração, todos nós. Então, se a gente falar determinadas coisas que fazem referência ao nosso mundo e à nossa realidade, não vai ser e nem poderá ser traduzido para outras realidades assim, tal qual a gente sente, né? Se você falar, por exemplo, eu tenho uma expressão, eu gosto de trabalhar sempre com expressões idiomáticas para falar sobre esse assunto, né? Se a gente no Ceará, não sei se vocês chegaram a conhecer essa expressão, porque não sei se ela ainda está em vigor, mas até pouco tempo atrás as pessoas falam, eu me abro, né? No sentido de sim. eu estou rindo muito disso, né? Acho que hoje perdeu um pouco pronto. Então já tá ficando um pouco. Eu ouvi bastante. Eu nunca ouvi. Não, estou me abrindo, uau. Eu me abro. As pessoas costumavam falar isso em outrora. Você não consegue traduzir isso para o inglês, cara. Você vai dizer que I open myself, você não vai dizer isso, né? Porque não vai nem traduzir o mesmo sentimento. Então eu acho que a comunidade, ela influencia completamente, tanto que se você pegar autores como Dostoiévski, você pegar o Tolstói, e você pegar outras realidades como o Mário de Andrade com o Macunaíma, você vai ver duas coisas completamente diferentes, né? Então acho que a expressão nacional, a expressão sentimental, ela passa por todo esse percurso que não tem como se apartar, né? Nós estamos num meio social, num meio histórico, cultural e econômico que não nos deixa isentos, né? A gente sempre impõe e a gente sempre propõe a nossa realidade a partir das coisas, né, com as quais nós convivemos. Lembrou a pergunta? Ah, sim, a gente tá falando de originalidade e também falando de obras que referenciam outras obras do passado e tudo mais. A minha pergunta, eu fiquei em dúvida em relação, quero saber o que você acha em relação a isso, tu pode até dar a tua opinião também. Nessas obras que, falando do original, mas também falando de obras que referenciam outras obras e tudo mais. Uma obra que referencia outra obra do passado, a que se pode ser chamada de original por ter feito antes, por ter sido feita antes, e outra que faz referência a ela, fazendo mais sucesso, assim. Essa obra original pode se perder, pode ser perdida, não pode ser lembrada, a não original pode se tornar original enfim, não sei se você entendeu o meu pensamento. Ela pode se perder? Eu acho que a ideia de originalidade, assim, eu acho que quando a gente fala sobre conceitos, né, fala sobre o conceito de originalidade, eu acho que a gente tem que partir de uma perspectiva sobre o que eu entendo sobre originalidade, né? Em um momento, a originalidade era era a ideia de que você tirava algo do nada. Sim. Então você criava algo do nada. Nada. O que hoje em dia nós vemos, né, como uma visão puramente ingênua, porque você não tira nada do nada. Exato. Né? Você não consegue criar, né? Acho que quando disseram, né,
que nada se cria, que nada se destrói, tudo se transforma na natureza. Mesma coisa do criar, né? Exatamente. É por isso que até essa ideia, o autor ele cria ou ele produz, só em você falar em criar algo e produzir algo, você já tem duas perspectivas completamente diferentes. Eu acho que a música, como qualquer arte, né, ela tem o seu teor de originalidade. E ela tem a sua originalidade nas características próprias do tempo, as características próprias daquele que fez. E aí você pode perceber aspectos de originalidade em cada coisa que é feita. Mas é muito difícil você dizer que existe um grau zero, né? Assim, isso aqui começou daqui, a partir disso daqui, antes disso não existia. Não, você sempre pega alguma coisa e você atualiza a partir das coisas que você deseja, né? O que é fundamental para a nossa evolução. Eu acho que nós sim podemos perder muita coisa e eu acho que nós não devemos necessariamente nos lamentar por perder alguma coisa, porque o processo, ele é muito natural e ele tem que comunicar algo a alguém. Um dos problemas que eu vejo na arte puramente abstrata é que ela se distancia muito das realidades particulares das pessoas. E a arte, ela deve, de alguma maneira, a meu ver, comunicar algo. Porque se ela é só uma coisa distante, fria, se ela não te toca, se você não sabe nem o que está acontecendo ali, é muito difícil você dizer que há uma apreensão ou há um deleite daquilo ali. Eu acho que fica uma coisa muito solta. E é nesse momento que eu acho que a arte tem que ser democrática no sentido também de que ela tem que ter uma relação sempre com algo que se comunique com o outro, né? Porque senão você não estabelece essa relação. Uma coisa que eu fico pensando bastante quando a gente fala dessa arte abstrata, eu acho que as pessoas sentem muito de forma diferente, veem o mundo de forma diferente. Eu acho que um triângulo, pra mim, ele pode ter um significado enorme e pra você não pode ter nada. Então, por isso que eu sinto muito forte a necessidade dessa coisa abstracionista. É uma coisa que muitas vezes eu encontro muito conforto, muito mesmo, porque eu encontro uma confusão que tá dentro de mim que eu posso colocar em outra coisa. E a gente vê isso muito forte em alguns períodos também literários. A gente viu no dadaísmo, com a poesia, a gente, enfim, viu muito isso na arte, né? Essas quebras de barreiras, essas quebras de correntes que muitas vezes a gente limitou às artes. Hoje em dia, o que a gente está quebrando, sabe? Voltando à atualidade, o que a gente está rompendo? A gente está rompendo com o quê e o que é necessário? Cara, eu acho que a gente está rompendo uma barreira que é única, é uma evolução absurda. Eu tenho 26 anos e eu me formei no ensino médio em 2013. Em 2013, vocês não iriam ouvir, se vocês lá estivessem, vocês não iriam ouvir assuntos como feminismo. Vocês não iriam ouvir falar sobre racismo, você já ouvia porque sempre esteve aí presente o discurso, mas não com tanto afinco como a gente vê hoje. Então, acho que hoje nós estamos rompendo barreiras sociais. Nossa. E nós estamos renovando pensamentos que são atrasados. Sobretudo porque eu acho que falta um direcionamento humano por parte de instituições, né? Eu acho que instituições eficazes, né? Instituições que transmitem uma relação humana, né? Essas instituições, elas favorecem o crescimento de uma sociedade tomando-se um rumo que seja mais digno e um rumo que seja novo e que apresente uma humanidade sempre mais sensível. E essa sensibilidade, quer queira ou não, ela atinge a arte, né? É importante que a gente entenda sempre que a nossa realidade, a nossa condição humana, ela é contraditória, né? E de contradição em contradição nós estamos superando sempre mais. Eu vejo essa relação, não diria que maniqueísta, porque não é uma luta do bem contra o mal, mas eu acho que é uma relação que se une de fato, né? O equilíbrio das duas coisas. E em alguns momentos você vê um lado um pouco mais forte, em outro momento você vê um outro lado um pouco mais forte, mas que no meio disso eu acho que a gente tem caminhado bastante para diálogos e para a gente avançar em determinados aspectos sociais que são de fundamental importância, sobretudo para dar voz àqueles que não tiveram. E esses que não tiveram voz em outros momentos, né? Nós aí falamos sobre a perspectiva
burguesa, tradicional, aristocrática da arte, né? Você vê, sobretudo, homens fazendo arte em determinado momento da história e você lembra, sobretudo, de nomes de homens. Só que o problema não é esse, dizer que nós vamos cancelar todo o cânone ocidental porque só homens... Não. Você respeita o cânone ocidental porque aquilo diz respeito a um tempo, né? E hoje em dia nós temos que dar voz e lutar para que as pessoas que não tiveram voz tenham. E essas pessoas vão trazer uma nova arte, essas pessoas vão trazer novos aspectos científicos, as pessoas precisam ter espaço. Sim. E nesse momento a gente fica muito... um pouco triste, porque nós vimos que em determinado momento histórico no Brasil, nós tivemos uma ascensão da classe média, nós tivemos a ascensão de classes subalternas, o que fez com que mais pessoas ocupassem esses espaços que definem o rumo das pessoas. Sim. E hoje em dia nós vemos que isso tem ficado um pouco e um tanto sucateado de determinado aspecto, mas que faz parte também da nossa contradição humana, faz parte do nosso percurso natural como seres humanos, para que a gente aprenda e que a gente possa transgredir esse período em que a gente se encontra. Faz parte. Você trouxe essa sensibilidade que é muito importante para a arte, mas você acha que hoje em dia é possível ser sensível numa sociedade, enfim, ser sensível com a probabilidade de se esconder atrás de telas e redes sociais? Não fica muito superficial? Cara, eu acho que o percurso, assim, não à toa que eu acho que a ciência que mais ganhou força nesses últimos anos, claro, além da microbiologia e de tudo mais, que se voltou praticamente para essa relação com o vírus, eu acho que a psicologia ela ganhou muito mais força. Sim. Porque o percurso que a gente tem trilhado exige um acompanhamento que em muitos momentos nós precisamos. Porque é muito difícil você lidar com tantas emoções, dopando-se sempre e somente com medicações, né? Ou com paliativos, sem... É que nem você tem um gramado, você tem um terreno, e aí você tem um terreno que você vai de 6 em 6 meses. A cada vez que você for lá, o mato vai estar muito alto. Se você for lá só para ficar parando o mato, você volta e ele vai estar lá do mesmo jeito. Então, a ideia é que a gente aprenda a trabalhar as causas, né? E isso eu acho que a psicologia tem favorecido muito. Porque em determinados momentos a gente não tem, por exemplo, ser pai. Ninguém faz curso para ser pai, que você pode até fazer, mas dificilmente hoje você faz em dia deve curso. ter, né? Deve ter. Curso de tudo. Curso de tudo, né? E no YouTube, né? Você aprendeu a ser pai onde? No YouTube, pra cima. E essa gravidez foi um sorteio no Insta. Então, tudo isso daí faz parte, cara. Eu acho que a psicologia ela nos favorece muito, como outras práticas que nos tragam e nos façam ter esse movimento para dentro de novo. Eu acho que a gente vive um tempo todo muito ligado na imagem e no que a gente pode representar e transmitir, mas em muitos momentos a gente fica com saudade de si mesmo, né? Sente falta disso, e aí a gente acaba nesse processo de se reconhecer nas coisas, porque a gente não olha para si. Mas esse processo, né, eu acho que ele tem que ser das duas maneiras. Você vai, mas você volta também, para que você aproveite tanto o ir como o voltar. Se você só fica, você vai viver uma realidade de monge, né? Que acho que não diz mais respeito o nosso dia a dia. E se você só vai, você vai viver uma realidade de caos, porque cadê a volta, né? Onde que você vai se encontrar com isso, né? Onde que você vai se encontrar consigo? Sim. Então, tudo isso é muito cíclico, né? Uma hora a gente vai, outra hora a gente volta, e esse percurso ele vai continuando. Eu, particularmente, sou uma pessoa bastante otimista com a realidade, por mais que muitas coisas digam o contrário, mas infelizmente seguimos aí na batalha. Você Desculpa, falou... Emandu, é porque a gente já tá com 43 minutos agora, e eu tô muito curioso até agora para escutar algo tocando. Depois da tua pergunta, claro, pode perguntar. Não, eu só ia perguntar, porque você trouxe um avanço da psicologia e você trouxe uma dopagem, hoje em dia muitas vezes com medicações, mas a gente trouxe um avanço tecnológico também muito forte, e essa dopagem hoje em dia não é mais feita somente com medicações. A gente tem pessoas que realmente se imergem na internet, em redes sociais, em streamings, enfim, e vivem aquela vida, e traz um aspecto de introspecção que muitas vezes quando a gente vai falar de arte, a gente paralisa a arte, porque eu acho que todos somos artistas, todos estamos em processos artísticos, eu acho que todos escrevem, todos falam, todos, enfim,
conseguem produzir arte, sabe? E a gente vive num mundo de introspecção hoje em dia. A gente tá cada vez se colocando pra dentro, mais pra dentro, mais pra dentro, sendo que a gente tem que fazer é colocar pra fora. O que a gente pode fazer, assim, já que você trouxe esse avanço psicológico? Você acha que somente com a psicologia a gente consegue reverter esse cenário? Cara, na verdade, eu acredito que nós temos inúmeros caminhos. Nós temos a terapia, né? E nós temos práticas terapêuticas, né? Que são práticas que... Como a música. Como a música, como a arte de um modo geral, né? Nós acho que o processo eu gosto muito da ideia de religião, pelo sentido da palavra como ela é, e não pelo que é religião, mas religião no sentido da palavra grega, né? Religare. E, sobretudo, se religar a si, né? Eu acho que quando você se distancia de si, quando falta esse compromisso, essa sinceridade, essa transparência, eu acho que as coisas desandam. Então, no momento que a gente consegue ter essa concórdia, né, entre as duas coisas, você consegue unir, criar, transmitir e transparecer coisas que de outra maneira talvez não se tenha. Eu acho que a ideia de se copiar muito o outro em determinados momentos é tão prejudicial quanto o próprio suicídio no sentido psicológico, né? Você abre mão de si, né? Você abre mão de ser quem você é, porque o outro é mais legal e ele te apresenta uma outra visão do mundo e você quer tentar seguir, mas, cara, você é único, você tem experiências únicas e você pode transformar isso daí em uma coisa belíssima para o mundo. E mais uma vez a gente fala sobre pessoas como os idealizadores dessa casa que vieram com essa perspectiva de transmitir alguma coisa, mas sobretudo pensando em quem são essas pessoas no sentido humano, no valor humano. E eu tenho certeza que isso só aconteceu porque essas pessoas tiveram um encontro consigo, de saber que elas são humanas e de quão importante é você ter o auxílio e o amparo das pessoas que podem te fornecer isso, né? Tanto é que a gente sente muitas vezes a presença em algo físico. Eu acho que a Casa de Vovó Dedé é muito a Tia Regina, é muito Mansueto. A gente tem muito essa energia de solidariedade, a energia da comunicação muito forte. O Wagner entrando agora, enfim, depois da saída do Mansueto, a gente tem a energia das pessoas, enfim, no espaço físico, mas como o Pedro falou, e você trouxe um pouco dessa coisa da cópia, eu acho que a cópia realmente é muito perigosa, mas muitas vezes a gente, olhando pro outro, a gente muitas vezes se resgata. Então vamos de música, vamos trazer um pouco esse olhar. Coloca só letra de outono. Outono? Só letra mesmo, só letra. Não, mas bota aí, mais fácil. Deixa mais próximo. Tá ligado, né? Tá sim. Djavan. Já botei. Não filma isso, meu Deus. Um olhar, uma luz, ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis, sou teu e te devo por esta riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo, sim, beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do outro, o outono traduzir, viver do esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Pedro, a gente
gente estava conversando um pouco antes sobre esse resgate, né? A gente falou muito de problemas, mas a gente sabe que o resgate muitas vezes vem pela arte. E eu quero muito entender como foi que você entrou aqui na casa de Vovó Dedé, como foi enfim, amizade entre o Pedro Viana e a casa de Vovó Dedé. Cara, eu falo que eu sou muito grato porque eu tive a minha primeira escola de música. Como eu disse antes, eu aprendi uma coisa com um, aprendi uma coisa com outro, aprendi uma coisa com um livrinho aqui e acolá. Mas eu nunca tinha encontrado a minha realidade musical, nunca tinha encontrado a minha paixão verdadeira, não tinha me encontrado ainda como eu me encontrei nessa casa. Sobretudo, começou acho que em 2015, quando eu procurei a casa pelo Instagram. E foi um período fora das matrículas, então não tinha nem como abrirem vaga para mim. Mas, curiosamente, por alguma razão, abriram vaga para mim e eu comecei a ter algumas aulas. Infelizmente, pelo horário muito corrido, eu não consegui dar conta. Aulas de quê? De violão. Ah, tá. E eu comecei a ter aula com o professor Lincoln. E tive que me afastar por um tempo e depois voltei, de fato, para ter aula com o professor Reinaldo, que... se o Reinaldo estiver vendo, eu agradeço, beijo no coração, agradeço demais por tudo, um cara sensacional, maravilhoso, que antes de tudo é um ser humano fantástico e que fortaleceu em mim e me trouxe a necessidade de me expressar do jeito que com o que eu mais gosto e tratando das coisas que eu mais quero falar, ou sobre o que eu mais quero tocar. E ele sempre me respeitou, assim, eu vou admitir que eu não era o aluno mais estudioso do mundo. Eu vou admitir também que eu tenho outras limitações, porque a minha praia sempre foi o violão de acompanhamento. Depois de ter um determinado momento, né, me descobri descobri o violão de acompanhamento. Então, ficava às vezes chocando com algumas coisas que eram passadas, e aí eu ia conversando com o Reinaldo, assim, a gente ia dando um jeito e o mais interessante de tudo é que ele fez com que eu pudesse utilizar os ensinamentos, os estudos e as técnicas voltadas para esse violão popular, né? Porque acho que tem eu te falo violão popular, mas como o próprio Reinaldo fala, assim, não existe tanta essa distinção. Sim. O que existe mesmo é música, né? E que ela é tocada de diversas formas, né? Eu gosto dessa ideia de violão popular e gosto de afirmar isso porque eu sou um defensor da cultura popular e um defensor do povo, né? Mas graças ao Reinaldo eu consegui ter essa visão das duas realidades de música erudita e popular e congregando tudo isso dentro desse espaço maravilhoso entre as 7 cordas e todas essas casas. Como foi que chegou nas 7 cordas? Começou aqui, cara. Na verdade, começou um pouco antes, né? Eu sou de uma igreja que tem uma raiz em Rio Branco, no Acre, que o nome dela é Barquinha. E ela surgiu ali por volta dos anos 30, dos anos 40, e as pessoas de lá ouviam muito seresta, né? Ouvia muito serenata, então os ritmos eram valsa, era uma coisa que comungava, sobretudo com o pessoal do lado ali, né? A Bolívia. Sim. E tal. E de outra maneira também tinha uma outra relação com as culturas afro, né, de todos os seus lugares do mundo, né? E isso daí fez com que eu visse que o violão brasileiro, ele traz uma complexidade rítmica, uma complexidade discursiva, né, do ponto de vista musical, que me interessou muito, né? Eu vi um desafio, vi algo extremamente bonito de ser feito e um projeto também de se manter e de se cuidar de uma história que é, né, centenária, né? Então, se nós não tivermos pessoas que tentem preservar aquilo que já temos, né, essas coisas vão ser esquecidas. Eu já falei mais cedo, né, que às vezes o esquecimento ele não é tão ruim, né? Mas existem coisas que nós julgamos ter valor e que essas coisas nós temos que, na medida do possível, tentar manter por aqui entre todos nós, até para que sirva de referência para os próximos
para os próximos capítulos, né? Jamais sabemos o que é que vai vir pela frente, mas certamente uma base sólida é fundamental para que isso ocorra, né? Acho que além de conversar, muitas gente se conhece aqui no processo de uma entrevista, enfim, da rádio. E ao longo dessa conversa de hoje, a gente percebeu que você conseguiu mesclar tudo que gosta, como a literatura, a música. Você trouxe também um processo religioso ali, você conseguiu mesclar isso com a música, você consegue, enfim, trazer tudo que você gosta pra sua vida. Como é hoje em dia ter conseguido fazer, sabe, coisa que muitas pessoas tentam, mas falham? Cara, a gente falha sempre. Mas você tá num processo aí, todo dia. Tá mais no caminho. Eu acho, cara, eu diria que... Acho que todo mundo tá no caminho, cara. Eu acho que só não tá no caminho... Só não tá no caminho quem não vive. Mas se você vive, se você tá no mundo, você tá no caminho. Nem que seja o caminho errado, uma hora você pega o caminho certo. Exato. Eu acho que tem muitas pessoas que se perdem muitas vezes. Por isso que eu trago você. Hoje em dia já tem um caminho ali que você sabe que é o seu, sabe? Não tá ali procurando tão certamente, ou tá? Não, tô procurando todo dia. Tá procurando? Todos os dias, porque a gente, como a gente vive esse mundo muito dinâmico, muito rápido, a gente esquece as coisas também. Então, assim, as coisas que nós aprendemos, nós também temos que fortalecer. Por exemplo, eu vou tocar uma música. Hoje, né, pela correria do dia, assim, não tive nem um tempo pra parar, pra tirar, eu vou tocar isso daqui. Não, eu cheguei na hora aqui, não, vou fazer isso daqui. Então, o rendimento, claro que não vai ser a mesma performance que se eu tivesse passado o dia tocando, por exemplo, né? Então, da mesma maneira, são as coisas que nós vivemos, né? Acho que se a gente deixa passar por muito tempo, se a gente vai deixando de lado, negligenciando, essas coisas vão perdendo a força. Então a gente precisa estar sempre fortalecendo. E é por isso que eu sou sempre um defensor daquilo que há de mais belo mesmo. Eu sou um defensor da arte e acho que a defesa da arte é a defesa da beleza, a defesa da vida, é a defesa dos direitos, é a defesa de lutar por quem merece uma luta justa, saudável, pacífica e transformadora. Se não for assim, né? E como professor, eu acho que é fundamental que o meu posicionamento no mundo seja uma ilustração aos meus alunos, seja uma ilustração às pessoas que me acompanham, porque isso tudo só serve se o mundo, né, for alguma coisa melhor para nós e sobretudo para as próximas gerações. Infelizmente eu acho que a gente pensa muito pouco nas próximas gerações e esse pensamento ele precisa ser trazido, mediante que podemos sofrer severas penas se não zelarmos os caminhos atuais, né? Tem como escolher a arte só por pessoalidade ou esse quesito social ele também tá intrínseco aí? Cara, eu acho que os caminhos são muitos, né? E eu acho que não há um caminho melhor, um caminho pior. Eu acho que existem caminhos adequados e inadequados. Eu parto muito do princípio de uma flexibilidade na vida, de um modo geral, né? Acho que pessoas tomam caminhos que algumas pessoas dizem, nossa, olha o fulano, tomou esse caminho, não sei o que, faz isso, faz aquilo. Mas, poxa, você não sabe quem é essa pessoa, você não conhece o íntimo daquela pessoa, você pode julgar meramente pelo que você está vendo, mas você não sabe quais são os processos pelos quais essa pessoa passou e você não sabe exatamente o que aquela pessoa tem a contribuir para o mundo. Em muitos momentos você está simplesmente perdendo tempo falando de uma pessoa que está fazendo muito mais coisas do que você. Então, assim, os caminhos são muitos, são plurais e graças a Deus são, porque se a gente enjoa de um caminho, a gente tem a opção de trilhar outros, e se a gente acha que está no caminho errado, a gente tem a opção de encontrar outros. Então, todos os caminhos levando aquilo que há de mais belo e aquilo que há de mais respeitoso, vale a pena. Nós estamos quase encerrando, mas eu queria traçar um caminho que é o que todo mundo aqui está inserido, que é a música. Então vamos encerrar com música, vamos lá. Qual agora? O Bêbado e o Equilibrista. Vamos lá. Bota aqui. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto.
de aluguel e nuvem lá no mata-borrão do céu. Chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. Um bêbado com chapéu coco fazia reverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, e sonha com a volta do irmão do enfio, de tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa da esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Pedro Viana, queria muito agradecer por esse começo de mês, um belo começo de mês. Foi uma conversa assim magnífica. A gente conseguiu tratar de assuntos muito complexos, que é literatura e música, mas a gente conseguiu conversar e adentrar em todos eles e entender muitos deles. A gente fica muito feliz de ver o caminho que você vem seguindo, as escolhas que você vem fazendo, enfim. A casa de Vovó Dedé, acho que fica muito orgulhosa também de ver os alunos saindo da casa dessa forma e, enfim, continuando. Eu acho que você não vai sair da casa, você continua aqui, sempre estará aqui. Eu acho que aluno, pois é, eterno aluno, como a gente vê aqui, eterno aluno da casa de Vovó Dedé. Então, muito obrigado, sabe, por esse dia, por essa conversa, enfim, por essa disponibilidade. Eu agradeço a todos vocês, agradeço essa tarde maravilhosa. Foi uma das conversas mais prazerosas que eu tive certamente nessa semana. Agradeço ao Elielto que fez o convite, agradeço a casa por sempre ter me acolhido e por ser essa casa e essa mãe a tantas pessoas que acreditam nesse projeto. Meus parabéns a todos, e eu peço muito que Deus abençoe sempre essa casa para que ela possa crescer, possa dar bons frutos e que esses frutos possam transformar o nosso país num lugar melhor. Da mesma forma que eu mandou, também quero muito agradecer a sua presença, porque você trouxe muito conhecimento. Imagino que você tenha aberto nossas mentes e até as pessoas que querem seguir o mesmo caminho, você deve ter inspirado. Também quero muito parabenizar pelo seu talento, que deu para ver aqui, e eu quero realmente ver que você venha de novo aqui, porque deu para ver que tem muita coisa ainda para conversar. Então, aí eu fico feliz pelo convite e espero poder trazer novidades também, receber novidades aqui. Sim. Vou fazer já o meu merchan aqui de pedir pra quem gostar de tocar um choro, tocar uma flauta, um bandolim aí, me procure pra gente fazer um som. Também gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Como a gente viu aqui, você foi aluno da Casa de Vovó Dedé. Então eu espero que você participe de vários projetos aqui que a gente vem produzindo e fazendo. Inclusive a gente pode até falar um pouco antes de encerrar dos projetos que a gente faz aqui na Casa de Vovó Dedé. Sim. Mas muito obrigado pela sua presença aqui na tarde de hoje. Não foi só muito música, a gente falou de tudo, de arte, de artista, tem um pouco de psicologia e tudo mais. Tanto até que eu esqueci a minha pergunta por causa que eu tava tão prestando atenção. Tipo, meu Deus. Fala de tudo, mas também calma também. Eu falo de tudo e acaba perdendo o foco de, né? Fico com nada. Mas enfim, muito obrigado. Então a gente pode encerrar com o Pedro falando um pouco da programação da casa. Exatamente. Bom, lembrando aqui as pessoas que já conhecem, também convidando as pessoas para que não conhecem, para ir no canal do YouTube da TVDD, se inscrever, não custa nada, compartilhar, curtir, porque todo dia tem um programa e além desses programas tem outros, tipo Revelar, muitos outros. Enfim,
Segunda-feira tem um Bem Fazer, terça-feira tem um Bem Fazer musical, quarta tem um Cidade.som, quinta o Acorda, sexta o Brasil Encanto, sábado Sons da Casa e domingo o Espia, 4 da tarde, como eu falo aqui. Pra quem não conhece a casa, eu recomendo o Espia porque mostra por trás da casa, por trás das produções, quase que não sai. Então é isso, acho que o convite tá feito, todos vão lá no canal do YouTube da TVDD, conheço também o Instagram, Facebook, enfim, todos esses locais, redes sociais que a Casa de Rodedé tá inserida. Mas Pedro, muito obrigado, a gente vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Rodedé, exatamente às 4h20 da tarde do dia 1º de julho de 2022. É isso, um beijão e até a próxima. Até.